Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, não só pode deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do dono da bola, o de Neto, Veloso, Souza aí, vai comentar esse jogo aí na Copa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. E vamos ver o que Neto falou aí, né, desse debate bastante polêmico. Então, sem mais relações, fica agora aí com o vídeo. Do Rio de Janeiro, para falar de Palmeiras e Flamengo, junto com a gente aqui. A ideia que é mata-mata a Copa do Brasil, o Corinthians quase foi campeão da Copa do Brasil, mas a gente não tinha aquela ideia contra o Grêmio, né? E que, por sinal, tem Copa do Brasil com o Grêmio. A gente fala daqui a pouco, e com o Flamengo também, com o Vitor Pereira. O Palmeiras, no desconforto, não é crise não, desconforto, enfrenta o melhor time brasileiro, que é o Flamengo. É o que pensar disso no jogo de amanhã, grande Wagner, Fernando Veloso, e vamos seguir o Veloso no YouTube também. Coloca aí, como é que é? Fala Veloso no YouTube. Fala Veloso! É isso. Fala Veloso! Eu vou usar isso. Fala Veloso! Fala Veloso no YouTube. Olha, boa tarde a todos. Pra mim, você sabe que no YouTube você pode falar todas as coisas que você fez de errado, todas as coisas que você pode xingar, você pode falar tudo que você quiser no YouTube, né? Você pode falar se você já fez algum... Já fez algum, Veloso? Algum o quê? Ainda não. Quem sabe um dia? Fala Veloso! Vambora, então. Pra mim, esse é o único jogo que o Palmeiras não entra como favorito quando joga contra o Flamengo lá. E quando o Flamengo joga aqui também, não é favorito. Então é um jogo duro para o Palmeiras fora de casa. O Palmeiras tem alguns reforços aí, o Mike voltando, jogador importante que pode estar à disposição aí do Abel para amanhã, mas a grande baixa é o Estevão, né? Estevão que teve o problema no tornozelo. Para mim é um erro do departamento médico e principalmente do Abel Ferreira de colocar o menino. Em relação ao Ricardinho também, Ricardinho, eu fiquei sabendo ontem, cara, que você é parente do Oberdan Catani. O que você é do Oberdan Catani, filho? Ô, louco. É neto, ele é irmão mais velho da sua bisavó. O monstro, o Ricardinho. Arrascaeta. Olha que legal essa arte aqui. Bota na tela, Joãozinho. Ó, toca nele. Toca no Arrasca que é gol. Arrascaeta participou de todos os gols do Flamengo após a Copa América. O homem veio embrasado, Fernandão. 2-1 contra o Criciúma. Passe pro Cebolinha, sofreu o pênalti. No jogo contra o Vitória, ele participou fazendo um golaço. E no jogo contra o Atlético Goianiense, gol e assistência. Deixa eu ver, teve também assistência para o Pedro nesse jogo contra o Criciúma. O passe pro gol do Pedro é do Arrascaeta. Ah, tá, são duas coisas aí então, assistência e passe para o Cebolinha sofrer o pênalti. Quer que boteara, meu? Não, pô, tu falou uma só. Verdade, fui eu que te vendi. Normal. Normal, apresentador burro. Assistência, passe para o Cebolinha sofrer o pênalti. O homem é diferente, hein? É o melhor meia do futebol brasileiro? Joguei o pino da granada e deixei para vocês. Eu acho que sim. Em atividade, eu acho que sim. Não, pô, atividade. Não, em atividade eu digo, pode ter gente, cara que tá machucado, tem cara que ainda não chegou no futebol brasileiro, tá vindo, tá contratado. O Matheus Pereira, do Cruzeiro. Pra mim, ele, Veiga e Matheus Pereira, são os três. É um cara que tá ali, tá chegando perto do Arrasca, tá tendo, tá criando esse estigma de um cara que tá decidindo os jogos pro Cruzeiro. Mas é legal a gente entender que na seleção uruguaia, o Arrascaeta é reserva. Logo, ele estava descansando lá e o De La Cruz jogando todos os jogos, que chegou cansado, sentiu o peso dos jogos e o Arrascaeta, como jogam na mesma posição na seleção uruguaia, tem feito essa função aqui e conseguiu equilibrar. O De La Cruz gastou tudo lá e o Arrascaeta gastando tudo aqui. O De La Cruz não foi relacionado para o jogo do final de semana contra o Atlético Goianiense, ficou tratando, mas para amanhã parece que tá tudo certo. Treinou ontem, ele e o Bruno ontem. Deve jogar. O Bruno Henrique já não joga tem quase um mês, né? Mas ficou contra o Cuiabá aqui no Maracanã, aquele jogo que o Flamengo empatou. Não, e voltando todo mundo, o Flamengo vai ficando mais robusto, né? Sim, dando sim. Com essa parte que a gente falou com relação ao elenco, com esse elenco com mais refino técnico. E a esses caras sequência a gente viu. Na hora, até já deu indícios que vai poupar a equipe. O Pedro já está suspenso, o Luiz Araújo está suspenso. Deve mas ele não joga Pedro, joga Gabi. Não joga Luiz Araújo, joga Bruno Henrique. Não sabemos. A gente tem visto nas trocas do Tite em que entrando no lugar do Pedro tem sido o Carlinhos e o Gabi vindo mais por trás ali, jogando na vaga do Arrascaeta ou saindo do lado pra dentro. Tem que botar o Gabi pra jogar. O Gabi tá querendo, o Gabi tá com fome. O Carlinhos também tá bem demais e salvou o Flamengo naquele jogo. Mais alguma coisa, João Lee? Estádio, enquanto eu encaminho pra ele aqui, vou passar ele no correio pra enviar pra ele. Fernandão, essa aí
foi a fala do presidente Rodolfo Landim. Falei que esse estádio, no fundo, é para os torcedores. O Flamengo faz isso para melhorar a qualidade de serviço para o nosso torcedor, que é importante, né? Ele botar sempre o torcedor, quase que eu caio aqui botando tênis, em primeiro lugar. Vai ter uma casa própria, finalmente, se a gente conseguir estruturar, que é o mais importante. Tem muita convicção que é possível e de uma forma como a torcida quer. Uma arena, né? Na verdade, muito mais um caldeirão. Um caldeirão para fazer o negócio pegar fogo. Vai ser como a torcida quer. Como diz o Gabigol, vamos transformar aquilo lá, aquele estádio, em nosso inferno. Vamos ter nosso inferno nos jogos. Que isso que o Flamengo mandar no estádio. Tá empolgado! Tem que estar, né? Você escutava, não, você chegou antes de vir no Flamengo, sobre o Ninho do Urubu desde 91, 92. A gente escuta falar do estádio próprio do Flamengo já há quantos anos? E não tem momento melhor na história financeira do Flamengo do que agora para tornar esse sonho realidade. A gente tem escutado, visto alguns impasses, algumas discussões com relação ao estádio, como vai ser feito, se vai ser feito, se com problemas com a Caixa, sem problemas com a Caixa, enfim. O start foi dado, o Flamengo começou essa negociação, já está quase tudo pronto. Agora é esperar que seja como o Landim falou, a torcida quer o seu caldeirão. Já escutou tantas vezes que não tem estádio, tá perto de conseguir o seu. Tá vendo essa área que vocês estão vendo aqui no telão? Deixa eu sair da frente. Cresce a tela pra mim, Joãozinho, pro pessoal de casa. Essa imagem é fantástica. Pro torcedor ter exatamente a dimensão. Não sei se vocês repararam, mas a Ponte Rio-Niterói tá ali. Ah, vou chegar muito rápido. Mas eu quero cinema, quero restaurante, quero museu. Vai ser um ponto de visitação, que é a ideia do Flamengo. Não, até pelo ponto que pode ser construído, essa área ali da zona portuária já vem sendo revitalizada já há algum tempo para fazer desse lugar um lugar de visitação. Já foi na Feira de Tradições Nordestinas, que o pessoal chama popularmente de Feira dos Paraíbas? Sim. O que isso vai explodir em dia de jogo, ali no pré-jogo, que é tipo muito perto. A galera vai pra lá comer aquela rapadurinha, tomar aquela caipirinha de umbu. Alguns vão ficar pelo caminho. Vai se perder. Sabe o que é muito perto também? São Januário. Vão ter dois estádios perto ali. É, como é Guarani e Ponte Preta. Não chega a ser um Racing Independente, que é quase na mesma rua, né, lá na Argentina, mas vai ser um estádio perto. Tem o Terminal Gentileza, que inaugurou ali há pouco tempo também. Aí um é pra 25 mil, o outro vai ser pra... São Januário? São Januário é 25, né? Não, vai ser 45. Vai virar 45. E esse do Flamengo ainda não decidiu, né? Eu ouvi dizer 79. Acho que é a casa de 80, isso aí Eu que ouvi eu dizer falar. 79. Eu colocaria pra 120. E pra quem tá se perguntando, a previsão é pra 2029 do Flamengo, pra tudo pronto. Mas tem que ver com relação à capacidade em ter toda essa estrutura que você acabou de dizer, que eu acho interessante pra caramba. Você tem que acabar equilibrando entre ter uma estrutura bem sólida e bem atrativa para os sócios, para os torcedores e ter uma quantidade também exorbitante. Sobre essa questão de popularidade, o Landim disse que vai preservar 2 setores mais baratos atrás dos gols, um para 14 mil pessoas, outro para 9 mil, se eu não me engano, para poder contemplar aqueles torcedores que não têm dinheiro, grana para ir nos setores mais caros. Então vou entrar no debate do Arrasca, mas já que o Landim está pensando nisso, pensa também numa área especial para os jogadores. Não precisa ser todo mundo que passou no Flamengo, mas para quem foi cria do Flamengo, para quem gastou muito tempo na base, vou repetir, eu falo sempre aqui. A gente tem acesso pra caramba. Meu patrocinador tem camarote lá dentro, o Donos da Bola tem, Fernandão conhece muita gente também. Mas tem uma maior galera que jogou no Flamengo, que jogou com a gente, base, profissional, que às vezes não tem ingresso. Todo clube lá fora tem isso, cara. Um espaço para quem... Lá é para todo mundo que jogou, porque não é todo mundo que vai junto que jogou no Flamengo. Sim. Às vezes tem 10, 12, 15, e ter um espacinho faz diferença nenhuma, e é uma forma de homenagear quem defendeu o manto sagrado. E não precisa de luxo, né? Não precisa de luxo. Só dá o Precisa acesso. de luxo, dá o acesso. Pô, porque eu não vou dizer nomes aqui, mas a gente conversa com os moleques às vezes, troca ideia aí, os caras, jogaram até 22, 23 anos, seguiram outras profissões, tem filho pequeno, 2, 3 filhinhos, que querem levar o filho pro estádio para viver o que o pai viveu, não tem condição, caro, financeira caro. mesmo. O pai No de Maracanã- família vai levar o filho, gasta R$600 só com doido, ingresso. pô. É porque no Maracanã não tem essa vertente que o Landim quer colocar no estádio É. próprio, de ter esses ingressos mais baratos atrás do gol. Pois é, cara. Bom, vamos que vamos então. Vamos falar do Flamengo, terá retornos importantes para a partida contra o Palmeiras. O Flamengo enfrenta o Palmeiras na Copa do Brasil. A gente vai ver o VT na volta, tem drone do Venê com as novidades do time. Rodolfo. Um dos maiores clássicos do país vai ganhar um novo capítulo nesta quarta-feira e desta vez pela Copa do Brasil.
A disputa entre Flamengo e Palmeiras promete ferver o Maracanã e é tratada como prioridade no elenco rubro-negro. Vai ser um duelo difícil, né? Como sempre. Cada jogo contra o Palmeiras é uma decisão independente do campeonato. O Flamengo vai poder contar com um jogador que está na melhor temporada da carreira. Pedro está cada dia mais trazendo alegria aos rubro-negros. O camisa 9 chegou aos 28 gols em 2024. Foi líder de gols no Campeonato Carioca e é artilheiro do Brasileirão. E está a apenas 5 gols de igualar a melhor temporada de sua carreira. Isso porque em 2023, Pedro marcou 35 gols em 61 jogos pelo Flamengo, estabelecendo um recorde pessoal para uma única temporada. Ainda estamos na metade do ano e Pedro ainda pode quebrar mais recordes e ser essencial em jogos importantes. Claro que todo atacante entra em campo pensando em marcar, né? Mas eu vou dar o meu melhor para se Deus quiser sair mais um gol. Contra o Palmeiras, o técnico Tite deve contar com a volta de De La Cruz e Bruno Henrique. Eles treinaram normalmente com o grupo e devem pintar com opção para Tite. O camisa 27 desfalcou o time por 4 partidas após sofrer uma entorse no tornozelo direito e deve voltar em um jogo difícil para ajudar a equipe. O rubro-negro segue a preparação nesta terça-feira para a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Nos bastidores, o clássico já começou. Muito bem, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, boa tarde para você que está aí em casa. Olha aqui, para quem assiste a gente pelo YouTube, aqui no Rio de Janeiro, uma chuvinha gostosinha, né? Vene não gosta de chuva, que ele é um praiano que não gosta de chuva. Eu adoro chuva, adoro aquele vento batendo no rosto. Uma chuvinha bem bonitinha aqui no Rio de Janeiro. Já o quê, ô Big Boys? Novidades do quê? Do Flamengo? Do possível estádio do Flamengo. Teve conversa sobre isso ontem. Mas antes, vamos falar desse jogo. Esse jogo do Flamengo pela Copa do Brasil, que é amanhã às 8 horas no Maracanã. Você já tem esse time do Flamengo, Vene? Não tenho, porque o Tite vai finalizar a preparação na atividade que vai acontecer nessa tarde. A atividade prevista para começar às 15 horas, o famoso 3 horas da tarde. E aí o Tite vai, digamos assim, esboçar a equipe titular. Como a gente pôde ver no bom VT da Alcilene Brito, tem os retornos de De La Cruz e também Bruno Henrique. O De La Cruz foi a ausência, para quem não sabe, no último duelo, por conta de dores nos tendões. Não foi apenas um tendão, nos 2 tendões ele estava sentindo dores. E o Bruno Henrique teve um problema muito sério no tornozelo, está recuperado, treinou normalmente ontem. E a tendência é que treine hoje. Eu acho engraçado quando fala dores nos tendões. Existem tanto tendão, mas eles não falam, né? Tendões porque fica o tendão do tornozelo. Lembra do Aquiles, né? Que é o tendão mais popular que tem, que é esse aqui. Mas existem muitos e diversos, né? Mas aí eu fico assim, tendão aonde, não é? Mas eles não falam, né? Dores à parte, pelo visto as dores foram superadas, porque se o De La Cruz treinou normalmente ontem com os demais jogadores, acredito eu que esteja pronto para poder entrar em campo. E para mim o De La Cruz é titular e o Bruno Henrique é uma boa opção para o segundo tempo. Como eu disse aqui, o Tite ainda não esboçou por conta disso, que a atividade vai acontecer à tarde. Se você quiser me perguntar como eu escalaria o time... Peraí. Ah, tá. Vene Casagrande, eu tava tentando ganhar tempo já pra você vou com trocar você, aí. Lucas Pedrosa. Como você escalaria o time do Flamengo? Vamos lá, levando em consideração que o Tite já garantiu o Matheus Cunha no gol, então, Matheus Cunha no gol. Eu colocaria o Wesley na lateral direita. Por quê? O Wesley é um lateral direito que ele vai muito ao fundo, muito mais que o Varela. E como ele, teoricamente, não vai ter o Luiz Araújo, porque quando ele bota o Luiz Araújo, se a gente for perceber, ele bota o Varela. Porque o Varela fica mais e o Luiz Araújo consegue explorar mais a ponta ofensiva ali pelo lado direito. Eu colocaria o Wesley, minha dupla de zaga titular seria Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Na lateral esquerda eu colocaria o Vinha, porque o Vinha fica mais e ele já tem o Cebolinha. No meio de campo, para mim, o meio de campo ideal hoje do Flamengo é Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, e a dupla de ataque a gente colocaria aí o Cebolinha e o Pedro também. Pelo menos esse seria o meu time para encarar o Palmeiras. Lucas Pedrosa, tem um vídeo que está viralizando entre os torcedores do Flamengo, que é o discurso do Tite antes da vitória contra o Atlético Goianiense. Cadê? Turbilhão de coisas na cabeça. Não conhecia, a gente não se conhecia direito. O início do ano, começar o nosso trabalho. A gente vai dar. Como é que vai ser? Como é que vai estar? Sabe o que é agora? É a certeza de entrar lá para dentro e dar o 100%. Essa é, quando eu estou caminhando aqui, a sensação que eu tenho. Nós vamos entrar lá para dentro e nós vamos fazer o nosso 100%.
Pedrosa, diga pra mim o que você achou do discurso do Tite, sempre com palavras precisas. Cara, eu acho que é Benê, você não gosta desse perfil? Me dá sono, eu vou ser bem sincero. Eu vou discordar. Eu acho que é o perfil dele e os atletas conseguem respeitar isso, tanto é que ele fala sobre entrar 100%. Sim. O Flamengo entrou 100%. Eu destaquei ontem aqui que nos primeiros 40 minutos foi um time que não subestimou a importância do jogo. Porque você pensa em Atlético Goianiense, que é o pior time do campeonato, você acha que você vai ganhar a qualquer momento. E o Flamengo nos primeiros 40 minutos teve uma postura muito intensa, com um ímpeto muito grande, conseguindo fazer a marcação pós-perda, conseguindo fazer a pressão alta e chegou ao seu gol rapidamente com o Pedro. E logo depois o Flamengo até sofreu no final do primeiro tempo e no começo do segundo, mas conseguiu fazer o segundo. E eu já falei aqui, eu repito isso aqui desde o começo do ano, o Tite não vai te entregar espetáculo. Ele vai te entregar 100%, tudo que ele puder, dos pontos. E ele tem o grupo na mão. Tá muito claro que ele tem esse grupo na mão, independentemente do viés do discurso dele, tem dado certo. Porque o Tite é um especialista em futebol brasileiro, especialista em campeonato brasileiro e ele tem o melhor time. Quando o Tite chega lá no ano passado, o que a gente fala? Vai se juntar pela primeira vez, no momento onde a diretoria do Flamengo toma uma decisão de conseguir trazer o melhor técnico do futebol brasileiro com o melhor elenco. E isso tem acontecido. Quem é o líder do Campeonato Brasileiro é o Flamengo com um jogo a menos. Quem é o time que ainda está na Libertadores, que ainda está na Copa do Brasil, é o Flamengo. É isso que se espera de um time que tem um investimento milionário, que tem uma folha salarial maior do Brasil. Então eu entendo que o Tite é o casamento perfeito e ele tem conseguido fazer um grande trabalho com o estilo de jogo dele. Só uma coisa, só o fato de eu achar preguiçosa a fala dele não quer dizer que eu acho ele um treinador ruim, pelo amor de Deus. E você muito pelo contrário. elogia ele aqui, Pra mim, de treinador brasileiro, pra mim ele é o melhor. É o treinador das duas últimas Copas do Mundo, então tem que respeitar o trabalho dele. Mas isso é perfil. E o treinador, ele pode ter vários, né? O tipo paizão, mas que taticamente às vezes não é... às vezes é também. Sim. O tipo mais enérgico, menos enérgico, o que fica ali na área técnica gritando, que não grita, que fica agachado. Enfim, isso aí também é uma questão de opinião. Pode falar o que for dele. Agora, falta de palavra ele não tem. É verdade. Tanto é que ele vai manter o Matheus Cunha, mesmo ele sendo muito criticado por conta disso. Eu acho que o Tite trabalha na base do respeito, cara. Eu acho que se fosse outro treinador hoje com menos experiência, a questão Gabigol, ela teria explodido ainda mais dentro do Flamengo. O Gabigol teria mostrado uma insatisfação ainda maior. Eu acho que teria mais problemas. O Tite é um cara que consegue ter a gestão de grupo ali. E repito, quando o jogador olha pra ele, ele pensa assim, pô, eu não vou me meter muito com esse cara não, porque esse cara tem uma história gigante dentro do futebol. Eu não posso desrespeitar ele em momento algum. Apesar do Gabigol já ter feito isso, ele não estava no Flamengo. Hoje quem manda é o Tite. Eu acho que com esse respeito, com tudo que ele passou aí na carreira dele, um cara campeoníssimo, campeão mundial, e pegou aí 2 Copas do Mundo e foi um cara que conseguiu dar estabilidade para a própria seleção brasileira, apesar dos fracassos na Copa. Enfim, o Tite é top, cara. Venê, o Tite é top vê mesmo. se vocês concordam comigo. Poucos teriam resolvido o problema de relacionamento que tinha tão latente na última temporada do Flamengo. E talvez foi isso que a gente tanto elogiou com a chegada do Tite. A gente teve esse ano no Flamengo alguns problemas, vamos dizer, de comportamento. Viralizando a foto do Gabigol, o próprio Pedro sendo vaiado antes disso para o Gabigol entrar, e o Tite ficou firme com a escolha dele. E mais do que isso, quando a gente viu, por exemplo, o assunto Gabigol, ele acabou ficando pro Gabigol. Talvez se fosse com outro treinador em um outro momento, ia ser um problema total e generalizado do Flamengo. Não tá mais respingando no grupo. O Tite consegue blindar essa parte comportamental totalmente, né? Fernandinha, tem um ponto sobre o Tite que a gente precisa mencionar. Além de ele ser um baita conhecedor de futebol, muita gente pode não gostar do estilo dele, que de fato ele não entrega espetáculo, mas ele entrega resultado. Além disso, ele tem casca no futebol. Vamos lá. Se um jogador virar para ele e falar assim, eu já ganhei Mundial, o Tite vai falar, eu também já ganhei Mundial. Eu já disputei Copa do Mundo, o Tite vai falar, eu também já disputei Copa do Mundo sendo treinador de seleção brasileira em 2 Copas. Eu já ganhei Campeonato Libertadores, eu também já ganhei. Então assim, ele tem casca. Nenhum jogador vai chegar e vai tentar bater de frente com o Tite. E eu vou além, isso que o Pedrosa acabou de mencionar, talvez se fosse um treinador, entre aspas, mais frouxo, o Gabigol teria ido além. E a situação poderia ter explodido e ter causado um ambiente ainda pior nos bastidores. Ele blindou. Ele blindou legal. E assim, é perfil que a diretoria do Flamengo gosta. Entre aspas, entrega a chave do CT pro Tite, pra sua comissão técnica. E confia. Tá aí. E o Tite, de fato, ele consegue fazer isso muito bem. É porque o Tite mostrou pro Gabigol que ele não precisa do Gabigol.
Quando o Gabigol foi afastado, não só pelo doping, mas também pela questão do contrato dele, se ia sair ou não ia sair, o Flamengo continuou performando, o Flamengo continuou pontuando. O Carlinhos fez gol. Exatamente. Então, assim, obviamente, ninguém descarta Gabigol. Gabigol, pra mim, é um grande jogador, respeito muito. É um cara que fez história no futebol brasileiro, um dos maiores atacantes do futebol brasileiro nesse século. Mas o Tite mostrou pra ele, pô, cara, você não resolveu tua vida ainda não? Tá com algum tipo de problema? Beleza, vou seguir minha vida aqui, vou trabalhar com o elenco que eu tenho e vou fazer o Flamengo jogar bola. Voltou? Dá pra te colocar? Dá pra te colocar. Mas vai ser no meu tempo, vai ser no meu momento. E aí ele tem performado agora muito bem nos últimos jogos. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa aí repercutiu tudo. Falou um pouco aí sobre esse jogo, esse confronto aí direto, né? É a Copa do Brasil, mata-mata, oitava de finais. O Flamengo enfrenta o Palmeiras pela Copa do Brasil. O Flamengo vai com força máxima, diferente do Palmeiras, que tem desfalques importantes, como Estevão, que se machucou no último jogo e não vai estar disponível para Abel, né? Então, o principal jogador do Palmeiras ultimamente não vai estar disponível. Já o Flamengo vai estar com reforços voltando. Por exemplo, o Bruno Henrique pode estar disponível, né, para atuar nesse jogo, talvez no segundo tempo, né? Vai estar Cebolinha, De La Cruz vai voltar, que foi poupado no último jogo, descansando para esse jogo tão importante. Então o Flamengo aí vai estar com força máxima e não vai poupar ninguém. É um jogo decisivo e Tite já demonstrou que quer ganhar também a Copa do Brasil. Então vai se empenhar por isso, né? Então acredito que esse jogo não vai ser fácil, né? Mas também o Palmeiras vai sofrer no Maracanã e acredito que o Flamengo pode sair com a vitória, né? 2-0 aí é um placar muito bom para o Flamengo, porque vai enfrentar Palmeiras no Allianz Parque, né? Em um jogo muito complicado lá, porque é um estádio que o Palmeiras não perde há um bom tempo, perdeu o último jogo por Vitória, né? Mas não perde há um bom tempo lá, mas ao contrário, o Flamengo também não perde no Allianz Parque há muito tempo, desde 2017, se eu não me engano, né? Então, o Flamengo tem aí um bom retrospecto aí no Allianz Parque. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.